Uma descoberta chocante. Era o dia 11 de setembro de 2008, em Israel. A tranquilidade da cidade de Tel Aviv foi interrompida por uma cena que ficaria marcada para sempre na memória coletiva do país. Perto das margens do rio Yarkon, uma mala vermelha foi avistada. Um objeto comum, esquecido, que poderia conter roupas, papéis ou simples pertences abandonados. Mas, ao ser aberta, revelou algo inimaginável: o corpo de uma criança. O choque foi imediato. Polícias, bombeiros e jornalistas que rapidamente chegaram ao local jamais esqueceriam o que viram. Dentro daquela mala estava o corpo de uma menina pequena, de cabelos castanhos e traços delicados. Ela tinha apenas 4 anos de idade. O silêncio pesado que tomou conta da cena dizia mais do que qualquer palavra poderia expressar. A notícia correu como fogo. Israel in terror Peru. Quem era aquela criança? Como alguém poderia ter feito algo tão cruel? E, acima de tudo, quem teria colocado uma vida inocente em uma mala, descartada como se fosse lixo? Logo, a identidade da vítima foi revelada: Rose Pizin, uma garotinha de origem franco-israelense. A revelação, no entanto, não trouxe alívio, mas sim ainda mais horror. Afinal, Rose não era uma criança desaparecida de desconhecidos ou vítima de um estranho misterioso. Não. O que a investigação revelaria era muito mais perturbador. Os principais suspeitos estavam dentro da própria família. A mídia local começou a chamar o caso de o caso da mala, e rapidamente ele ganhou repercussão internacional. Manchetes estampavam a foto da pequena Rose, ora sorridente, ora com o olhar perdido, e se perguntava: como uma tragédia dessas pode acontecer em pleno século XXI, em uma sociedade moderna? O caso não era apenas sobre a morte de uma criança. Era sobre a quebra da confiança mais básica que existe, a de uma criança para com os adultos que deveriam protegê-la. O escândalo não estava apenas no assassinato, mas na frieza com que o corpo foi tratado, escondido em uma mala e jogado em um rio, como se Rose fosse um fardo a ser descartado. A cada nova revelação, o caso se tornava ainda mais bizarro e inquietante. E os detalhes da vida familiar de Rose fariam muitos questionarem até onde podem ir as falhas humanas, os conflitos e os segredos mantidos entre 4 paredes. Nos dias seguintes à descoberta da mala, Israel mergulhou em uma onda de perplexidade e raiva. O país inteiro se perguntava: como ninguém percebeu antes? Como uma menina tão pequena pôde ser levada ao extremo do abandono e da violência sem que ninguém interviesse? Era apenas o começo de uma história que se tornaria uma das mais impactantes e perturbadoras já registradas na história criminal de Israel. O passado, uma família marcada por conflitos. Para compreender o assassinato de Rose, é preciso voltar ao seu passado. A vida dessa menina já começava marcada por uma rede de conflitos familiares. Rose nasceu na França, filha de Marie-Charlotte Pizin e Rony Ron, mas desde cedo sua vida foi cercada de instabilidade. O detalhe mais perturbador é que Rony, o pai biológico de Rose, tinha uma ligação ainda mais sombria com a família. Ele era, ao mesmo tempo, genro e amante da própria sogra, Ruth Ron. Ou seja, Rose cresceu em um contexto em que sua avó materna era, ao mesmo tempo, madrasta de sua mãe. Um enredo tão confuso que parece saído de um romance trágico, mas era a realidade da vida dessa menina. As brigas entre Marie-Charlotte e Ruth eram constantes. A mãe de Rose, sem condições emocionais de criar a filha em meio ao caos, acabou deixando a menina com a avó Ruth e com Rony. Essa decisão marcaria o destino de Rose para sempre. Na casa de Ruth e Rony, o clima não era de proteção, mas de rejeição. Relatos de vizinhos e conhecidos apontavam que Rose era uma criança muitas vezes ignorada, deixada de lado, como se fosse um peso indesejado. Ruth, que deveria ser a figura de afeto e cuidado, parecia não suportar a presença da neta. Esse ambiente tóxico fez com que Rose vivesse os primeiros anos de sua vida sem a estabilidade que qualquer criança precisa. Mais tarde, investigações mostrariam que a menina frequentemente era tratada com frieza, e até mesmo com hostilidade, dentro do próprio lar. Aqui surge a pergunta inevitável: como ninguém percebeu os sinais de negligência? Professores, vizinhos e familiares notavam que havia algo de errado, mas nada concreto era feito. O destino trágico de Rose parecia se construir aos poucos, tijolo por tijolo, dentro da própria casa. Essa rede de relações complicadas, de segredos e ressentimentos familiares, seria o terreno fértil para o crime que viria. Uma criança inocente presa em meio a um triângulo de paixões, rejeições e disputas de poder. E foi nesse contexto turbulento que Rose viveu seus últimos dias, sem saber que aqueles que deveriam protegê-la eram, na verdade, a maior ameaça à sua sobrevivência. O crime, o último dia de Rose.
O dia 12 de maio de 2008 seria o último da pequena Rose. Rony, o pai, foi o responsável por buscá-la. Nos interrogatórios posteriores, ele daria versões diferentes, tentando confundir a polícia. Primeiro disse que Rose havia desaparecido misteriosamente, depois afirmou que a entregou a alguém para cuidar dela. Mas, pouco a pouco, as contradições se tornaram evidentes. O que de fato aconteceu foi muito mais cruel. Rony colocou Rose dentro de uma mala e, sem hesitar, abandonou o objeto no rio Iarcon. A menina, indefesa, não teve sequer chance de lutar. O detalhe mais perturbador foi a frieza do ato. Jogar uma mala com o corpo da própria filha em um rio não é apenas um crime, é um símbolo da desumanização completa. Rose não foi enterrada com dignidade, não foi lembrada com amor. Foi descartada como algo sem valor. Ao longo das investigações, Rony alegou que tudo havia sido um acidente. Disse que havia perdido o controle e que não queria matar Rose. Mas o modo como tudo foi conduzido levantava dúvidas. Seria possível acreditar em um acidente diante de tanta frieza na ocultação do corpo? A mala no rio não era apenas uma evidência. Era uma metáfora do descaso, da rejeição e da brutalidade que cercaram a curta vida de Rose. A investigação, mentiras e confissões. Desde o início, a polícia israelense sabia que havia algo estranho. As versões da família não batiam. Ruth, a avó, dizia não saber onde Rose estava. Rony mudava sua história a cada depoimento. A imprensa pressionava por respostas. O caso já era manchete internacional, e a sociedade exigia justiça. Com o tempo, a pressão fez efeito. Contradição após contradição, até que Rony cedeu, confessou o crime. Ele admitiu que havia colocado Rose na mala. Porém, mesmo com a confissão, muitas perguntas permaneceram. Qual foi exatamente o papel de Ruth? Teria ela incentivado Rony a se livrar da criança? Ou teria sido apenas uma cúmplice silenciosa? As investigações revelaram que Ruth tinha um papel central na rejeição de Rose. O ódio que sentia pela neta parecia alimentar o comportamento de Rony. Para muitos, não havia dúvida de que ela sabia, mesmo antes do crime, que algo terrível aconteceria. O trabalho da polícia foi minucioso. Seguindo pistas, vasculhando imagens de câmeras de segurança e interrogando incansavelmente os envolvidos, chegaram até a mala no rio. O momento em que os mergulhadores retiraram o objeto das águas marcou o ponto mais sombrio da investigação. E, quando o corpo foi identificado como o de Rose, o país inteiro ficou em choque. Não era mais um mistério sobre uma criança desaparecida. Era um assassinato brutal, cometido dentro de casa. O julgamento, justiça por Rose. O tribunal estava lotado no dia em que começou o julgamento. O caso havia comovido Israel profundamente. Pessoas iam às portas do fórum com cartazes pedindo justiça pela menina. Durante o julgamento, detalhes ainda mais perturbadores vieram à tona. Testemunhos revelaram o desprezo constante de Ruth por Rose. Promotores destacaram a frieza de Rony, que confessava, mas tentava minimizar sua culpa. A defesa tentou argumentar que tudo não passava de um acidente. Mas as evidências eram esmagadoras. A mala, a confissão, os relatos de vizinhos e familiares mostravam que Rose foi vítima de algo muito maior do que um momento de descontrole. No fim, Rony foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato da filha. Ruth também foi julgada e condenada por envolvimento no crime, embora sua pena tenha sido menor. A sociedade israelense respirou aliviada com a condenação, mas ao mesmo tempo ficou marcada pela sensação de que nada poderia trazer Rose de volta. O assassinato de Rose Pisen não foi apenas mais um crime. Foi um caso que expôs a face mais cruel do ser humano, a traição do vínculo familiar. A mala vermelha, jogada no rio, tornou-se um símbolo do abandono, da rejeição e da indiferença. Um lembrete doloroso de como uma criança pode se tornar vítima da negligência e da violência dentro da própria casa. Até hoje, o caso da mala é lembrado em Israel como um alerta. Não apenas sobre a brutalidade de um crime, mas sobre a necessidade de proteger as crianças, de ouvir os sinais de perigo e de agir antes que seja tarde demais. E a pergunta final que ecoa é: quantas outras Rose ainda sofrem em silêncio, invisíveis aos olhos da sociedade?